Aqui e hoje, na aula de hoje, a gente vai fazer uma interação entre a biomecânica e as capacidades físicas, que geralmente a gente vê lá no comecinho da faculdade e acaba esquecendo, negligenciando muitas vezes e esquece o quanto essas interações podem ser importantes e são importantes para muitas coisas, até mesmo no treinamento de musculação, tá? Então, às vezes a gente fica muito focado, em aprender um conteúdo muito específico, muito para frente, muito profundo e esquece essas bases. E quando a gente tem esse conteúdo, essa base sólida, aquele famoso básico bem feito, a gente consegue discernir e entender as demais coisas, mais profundas com mais facilidade. Então é muito importante com que você não abra mão dos conceitos básicos, Se você é estudante ou foi, ou já é formado, ou é aí um entusiasta da musculação, é sempre importante você recorrer aos livros, aos grandes artigos sérios, às referências, aos atlas de anatomia, enfim, à literatura robusta para que você tenha uma base. Claro que com o passar do tempo, a própria tecnologia e o avanço científico vão mudar ali algumas informações e alguns conceitos, mas é importante que você saiba dessa informação inicial, desse conceito inicial, para que você possa construir o conhecimento em cima disso, Se você tentar construir o conhecimento só com artigo, com vídeos explicativos e aulas avulsas, você vai ter mais dificuldade. Então é importante você ter esse conteúdo literário sólido para que depois você consiga construir as novas informações, as novas evidências, tá? Então a gente já tratou de muita coisa aqui no nosso curso, no decorrer das aulas. E hoje eu vou falar de uma coisa bastante fundamental. E a gente pode aplicar todas as variações que a gente já conversou aqui sobre treinos, sobre alavanca, sobre velocidade de execução, sobre formas de modular o treinamento, de escolher a ordem dos exercícios, tudo isso, tá, que a gente já falou, pode estar baseado nesses conceitos aqui fundamentais, beleza? Então a primeira coisa que a gente vai falar aqui, tá, na aula de hoje, sobre biomecânica e capacidades físicas, eu vou explicar quais são essas capacidades, o que é uma capacidade física, quais são, quantas existem, e depois a gente vai subdividir essas capacidades e você vai começar a entender isso, abrindo a sua mente e como isso está presente no treinamento, como isso aqui já está presente no treinamento de força e às vezes você já faz isso, você visualiza isso, mas não sabia que isso aqui existia. Às vezes na faculdade lá você não deu muita importância para isso, mas na realidade você pratica isso aqui de uma forma até meio inata. Mas é interessante você ter isso na cabeça, que aí você consegue ter uma visão mais aberta sobre outras áreas. Então quando a gente pensa em capacidade física, a gente está pensando, nas capacidades inerentes ao ser humano, do corpo humano. Essas capacidades vão compor uma aptidão física. Então, quando o médico fala, você tem uma aptidão física ruim, ou você precisa melhorar a sua aptidão física, a sua aptidão cardiorrespiratória, cardiovascular, tudo isso vai entrar nesse termo aptidão física, ou seja, o quanto o seu físico, seu corpo, está apto para algumas coisas, para determinadas tarefas. E depois a gente dividiu essas tarefas. Então a aptidão física nada mais é do que o quanto o seu físico, o seu corpo, biologicamente está apto para realizar algumas funções, tá? Então isso é aptidão física. Quando a gente fala que o treino melhora a aptidão física, a gente às vezes fica, uma coisa muito genérica. Melhora a aptidão física. Isso é simples, para falar. Treina porque é bom pro coração, treina porque faz bem, treina porque diabético, resistente a, uma pessoa resistente à insulina, é importante fazer treino de força. Mas por quê? Por que treinar faz bem pro coração? Por que treinar faz bem para a saúde? Por quê? Às vezes a gente vê esses montes de post aí, treine porque faz bem para isso. Mas às vezes se você perguntar para essa pessoa, mas por que faz bem? O que acontece lá no seu físico? Quais são as aptidões? O que acontece lá que faz com que isso seja bom? E aí você começa a colocar uma coisa um pouco mais profunda, tá? Então a aula de hoje a gente vai vir dessa base e depois vai conversar um pouco mais profundamente em alguns termos. Então a aptidão física, como eu falei, o quanto o seu físico é apto para realizar uma tarefa, uma função. Essa aptidão a gente pode dividir em 3 grandes classes, tá? Nós temos as capacidades físicas condicionantes, as capacidades físicas
coordenativas e as habilidades, tá? Desculpe. Enfim, nós temos aí as capacidades condicionantes, coordenativas e habilidades. Aqui também são capacidades físicas, tá? Eu só coloquei coordenativa direto para não ficar tão extenso, tá? Mas capacidades condicionantes, capacidades coordenativas e as capacidades de habilidades, ou só habilidades, tá? Nas capacidades físicas condicionantes, o próprio nome já diz, né? Elas estão sujeitas a algumas condições. Então depende aí de como você está condicionado. Quando alguém diz, um atleta tem um bom condicionamento físico, né? Nossa, eu fui lá, joguei bola no final de semana, nossa, já fiquei super cansado, meu condicionamento tá péssimo. Então, quando a gente fala de condicionamento físico, a gente está falando de capacidades físicas condicionantes. Isso é o condicionamento, o famoso condicionamento. O atleta está mal condicionado, está bem condicionado, essa pessoa é bem condicionada. Isso aqui está dizendo a respeito das capacidades físicas condicionantes, que estão dentro desse quadro da aptidão física. Então, se você melhorar uma capacidade física condicionante, automaticamente você está melhorando a sua aptidão física. E para melhorar a aptidão física, uma das coisas que você pode melhorar são as suas capacidades físicas condicionantes. Então, dentro das capacidades físicas condicionantes, a literatura traz para a gente, de uma forma mais robusta, né, os autores, 3 capacidades condicionantes, tá? Que, no caso, a gente vai colocar aqui como a força, a velocidade e a resistência. Mas e o equilíbrio, a coordenação, e etc, etc? Calma, isso vai entrar aqui em outras classes que se encaixam melhor, tá? Mas quando a gente fala de força, velocidade e resistência, é fato que a gente está falando de condições físicas, tá? De condicionantes, que vão alterar o condicionamento. Então a gente tem a capacidade física de força, velocidade e resistência. Elas não são apenas puras, não é só força, só velocidade, só resistência. Elas têm interações entre elas e entre as outras das outras classes que eu vou falar ali, tá? Como tá aqui também no quadro. Mas uma coisa por vez, né? Então a gente define aqui essas capacidades de força, velocidade e resistência. Nas capacidades coordenativas, que também fazem parte, né, do quadro de aptidão física, a gente tem o equilíbrio e a coordenação, por exemplo, mas temos outros também, tá? Esse equilíbrio ele pode ser, né, subdividido aí, como se tivesse reticências no equilíbrio e na coordenação. Esse equilíbrio pode ser o equilíbrio estático, né, você estar parado, se equilibrando, pode ser o equilíbrio dinâmico, ou seja, durante o movimento você ter equilíbrio, pode ser o equilíbrio recuperado, tem várias formas de manifestação do equilíbrio, assim como a coordenação, né? Tem coordenação motora grossa, coordenação motora fina, coordenação de múltiplos membros, né, inferiores e superiores, enfim, tá? Outras manifestações dessas capacidades coordenativas. E algumas literaturas vão trazer ainda outras, tá? Incluídas aqui nessa coluna, beleza? Trouxe as duas aqui que são mais, né, factuais, que a literatura mostra, e estou explicando que ainda assim existem, né, dentro dessas aqui as suas subdivisões, tá? Como eu falei, o equilíbrio, por exemplo, né, dinâmico, você imagina uma ginasta que está lá elaborando a sua série na trave. Então ela tem ali, né, que se equilibrar. Se ela ficar parada, ela tem que estar equilibrada na trave. Conforme ela começa ali, né, a fazer as manobras, fazer a sua performance, ela também precisa de um equilíbrio dinâmico, porque ela não está parada, estática. Então ela vai fazendo ali a sua apresentação, precisa de equilíbrio dinâmico, equilíbrio recuperado, né, na hora que ela aterrissa ali de algum salto e assim por diante. Assim como a coordenação, né? Coordenação motora grossa, quando ela está tratando do corpo dela com a trave, coordenação motora fina, né, quando ela tem que fazer algum gesto, às vezes com a mão, ou também na ginástica rítmica, né, se eu não me engano, rítmica e artística, né, a rítmica tem os utensílios, né, e ali naqueles utensílios você também precisa ter coordenação. Então tem vários esportes aí que vão, né, exigir equilíbrio e coordenação. Uma coordenação motora ainda mais fina, né? Passar uma linha no buraquinho ali da agulha, né? Quem faz crochê, faz tricô, trabalha com uma coordenação motora ainda mais fina, quem costura, né? Então, várias formas de manifestar o equilíbrio e a coordenação, que fazem parte, né, dessa coluna aqui
de capacidades físicas coordenativas. E desse lado aqui nós temos a habilidade, né, compondo essas três classes aí. As habilidades, a gente tem a manifestação delas de forma inata, conforme a gente cresce desde lá do 0 ano de idade, tá? Desde que a gente nasce, depois elas vão progredindo. Então a gente, né, vê a manifestação da habilidade de estabilidade, locomoção, manipulação e depois as específicas. Isso aqui envolve muito o que Galahu falava, né, fala sobre as fases de maturação do ser humano, né? Então você imagina assim, o bebezinho lá, ele primeiro vai tentar buscar ficar estável, né? A estabilidade da criança. Então ela fica lá durinha, depois, né, de alguns meses, 4, 5, 6 meses, ela já está um pouco mais dura. Quando alguém pega no colo, ela já tem um tônus muscular, né? Ela já fica numa postura mais ereta. Então essa estabilidade, né, vai sendo adquirida ali com o passar das semanas, dos meses no bebê. E depois a locomoção. Quando essa criança consegue, né, ter noção do corpo dela, ela começa a se locomover, né? Então ela precisa andar, ela precisa se locomover de um lugar para o outro. Ela começa ali se arrastando, depois engatinha, depois tenta andar. Então a movimentação, né, se mover faz parte. Então o ser humano precisa ficar estável. Então ele precisa ter noção do corpo dele, aprendeu, né, que aqui não é um corpo no meio do espaço, e aí ele precisa se mover, ele precisa se locomover para buscar alimento, para buscar abrigo, para fugir de situações perigosas, né? Isso é inerente ao ser humano, para a sobrevivência do ser humano, né? Do animal ao ser humano. Então a gente tem a estabilidade e a locomoção. E depois a manipulação. Então, né, o bebê, ele aprendeu ali a ficar durinho, depois ele aprende a se locomover e aí ele começa a ter, né, habilidades de manipular as coisas. Então ele começa a pegar algo para ele comer, ou começa a afastar algo que seja perigoso, ou que está muito quente ou muito frio. Então começa a ter essas capacidades, tá? E depois, né, numa fase aí da adolescência, criança para adolescência e a fase adulta, as habilidades específicas, como por exemplo quando a gente vai realizar um esporte ou vai fazer um treinamento de musculação. Então isso aqui parece que não tem nada a ver com biomecânica, mas quando a gente entende isso, como eu falei, abre-se um leque muito grande. Então capacidades específicas, um atleta para chutar uma bola, para dar uma cortada, no vôlei, para nadar, na ginástica, no jiu-jitsu, no karatê e na musculação, né? Por que não? Quando você pensar, por exemplo, imagina só quão complexo é o ato, né, da pessoa fazer um agachamento, back squat, de fazer um levantamento terra, de fazer um avanço com a barra nas costas, e enfim, né, vários outros exercícios que tem menos variações do que alguns esportes, mas que não deixam de envolver estabilidade, locomoção e manipulação. Quando você está fazendo um avanço, por exemplo, lá, avanço com a barra nas costas, você precisa de estabilidade do teu tronco, né? Então a barra vai simplesmente dobrar, te jogar para o chão. Então você precisa de força para estar estável, precisa se locomover, precisa manipular, né, a barra ou os halteres ou as anilhas. Então todas essas habilidades envolvem ali, né, um tipo de tarefa que você vai desenvolver uma habilidade específica. Imagina só, né, um tenista, então ele vai ter ali os movimentos do tênis, né, os movimentos para que ele consiga rebater aquela bola com a raquete, né? E aí essas capacidades que fazem com que ele consiga executar o movimento naquele esporte são as capacidades específicas, né? E tudo isso tem uma interação, que a gente vai ver agora em seguida aqui, tá? Então só para definir bem, né? Quando a gente pensa aqui nas capacidades físicas condicionantes e a gente fala de força, a gente está falando do ato de superar resistências. Então se essa caneta aqui, né, tivesse 10 quilos e eu conseguisse levantar ela, então eu tenho mais força do que a força-peso que essa caneta tem aqui na Terra. Então a gente já aprendeu aqui no curso, né, que isso aqui vai fazer uma força-peso, que é o quilo vezes a aceleração da gravidade, né? E aí isso vai ser dado em newtons, que é uma força-peso. Se eu consigo segurar, né, essa caneta e levantar ela aqui, por exemplo, é porque a minha força é maior do que a força-peso que está atuando aqui nessa caneta, né? Então a força é a capacidade de superar resistências. A velocidade é a capacidade de promover ações motoras em curto espaço de tempo. Ou seja, né, você se locomover de um ponto A para um ponto B em um determinado espaço de tempo. Se é o mesmo trajeto, o mesmo percurso, e uma pessoa X
né, demora 5 segundos e a pessoa Z demora 2 segundos, essa pessoa Z, né, teve uma ação motora no mesmo espaço em um tempo menor. Então a capacidade aí de ações motoras em curto espaço de tempo, tá? E a resistência é a manutenção da força pelo tempo. Então, eu conseguir levantar essa caneta é uma coisa, eu conseguir ficar segurando ela aqui é outra coisa. Então, uma coisa é eu ter força para vencer esse peso, né, essa força-peso, e outra coisa é eu conseguir fazer a manutenção desta força, tá? Ou manutenção de alguma dessas capacidades, beleza? E aí vamos ver a interação entre elas. Coloquei aqui, né, um triângulo para a gente ver essa interação. Então, coloquei numa ponta aqui a capacidade condicionante de força, na outra ponta a velocidade e aqui a resistência. E aí a gente vai ver a interação entre as capacidades condicionantes. Então, se eu tiver força, velocidade e resistência, tenho isso aqui. Como que isso aqui vai interagir uma com a outra, tá? E depois, como que isso aqui interage também com as capacidades coordenativas e com as capacidades, né, de habilidades. Então, quando eu tenho a interação dessas capacidades físicas condicionantes, eu posso pensar dessa forma, tá? Se eu tenho uma velocidade, a resistência e a força, vou fazer essa interação. Se eu preciso de velocidade e força, eu vou ter uma aceleração, ou então uma força rápida, que é a potência, né? Imagina só, você vai fazer força. Quando você está lá no supino e você aplica velocidade para fazer aquele movimento mais rápido possível, ele está muito intenso, está pesado, ou seja, você precisa gerar a capacidade de força intensa, quase perto de uma força máxima, só que além de você fazer força, você, né, foi pedido para que você fizesse isso com velocidade. E por mais que você tente aplicar velocidade, se tiver muito pesado e você estiver fazendo muita força, esse movimento não vai sair tão rápido. Isso é o que a gente chama de potência ou força rápida, tá? A maior velocidade possível dentro da capacidade de fazer força. O quanto você consegue fazer força rápida. Ou seja, a interação da força com a velocidade, a gente tem a força rápida. A interação da velocidade com a força, a gente tem a aceleração. Porque uma coisa é você estar ali em velocidade. Então imagina um carro, tá a 100 km por hora, passou 10 segundos, ele continua a 100 km por hora. Ele passou no ponto A a 100 km e passou no ponto B a 100 km por hora. Então ele não teve aceleração nesse ponto. Ele manteve a mesma velocidade, uma velocidade constante. Agora, se esse carro estava parado e em 5 segundos ele chegou a 100 por hora, então ele saiu do ponto A parado, chegou no ponto B, em 5 segundos ele chegou nesse ponto B e ele estava a 0 e foi até 100, ele teve uma aceleração. E aí ele precisa de torque, ele precisa de força para ter essa aceleração. Então a velocidade com a força vai dar, né, a aceleração, beleza? Assim como a força com a velocidade vai dar a força rápida. Então uma coisa, né, vai também conversar com a outra. Quando alguém pede, né, para você acelerar, você está correndo, fala acelera, você faz mais força, você aplica força muscular para que essa força faça com que você acelere e aumente a sua velocidade. Então a gente tem essa interação de velocidade com força. Por outro lado, a gente tem a interação da força com a resistência, né? Então a gente tem a manutenção da força, que é a resistência de força. Como eu falei, não basta só eu conseguir levantar essa caneta, mas quantas vezes eu consigo ficar levantando essa caneta, ou quantas vezes, né, por quanto tempo eu consigo sustentar essa caneta erguida aqui. Então, quando a força interage com a resistência, a gente tem a resistência de força. Da mesma forma, né, quando a resistência interage com a força, a gente tem a resistência anaeróbia, ou seja, a resistência que não depende de aerobiose, que não depende de oxigênio, né? Aí a gente já consegue, por exemplo, visualizar mais ainda um exercício físico, né? Por exemplo, lá o levantamento terra. Imagina que você vai colocar 200 quilos e fazer o máximo de movimentos que você conseguir. Você provavelmente não vai conseguir fazer aí 50 movimentos com 200 quilos, né? A não ser que você seja o cara mais forte do mundo assistindo essa aula. Mas geralmente, para mulheres ali 80, 100, 120 quilos, né, já é um peso que ela provavelmente vai fazer 1, 2, às vezes 5 ou 6 repetições.
Com 200 quilos ali um cara vai fazer uma, duas, três, se estiver muito bem treinado, 6, no máximo ali talvez 10, né, dependendo do nível de treinamento, né, do nível da capacidade de força, do quanto, né, é apto tá essa pessoa, do tamanho daquele músculo, há quanto tempo ele treina e também de como é aquele movimento que a gente vai ver daqui a pouco. Mas enfim, né, a resistência anaeróbia é a capacidade de você continuar fazendo força numa via que não depende de oxigênio, né? Então aqui a gente vai ter a via, por exemplo, ATP-CP, né, dando uma beliscadinha lá na fisiologia, ATP-CP, né? Opa, ATP-CP, que vai ser uma via anaeróbia, né, alástica, que nem produz lactato, então a gente tem essa via aí da creatina fosfato, né, do CP de creatina fosfato, e também temos a via glicolítica. Essa via glicolítica que vai produzir lactato, ela é elástica, mas ela também é anaeróbia, né? Então aí a gente consegue ver, por exemplo, já a interação com o tipo de treino. Se eu estou fazendo um treino de força ou resistência de força, que é o que geralmente a gente faz nas máquinas, nos pesos livres, né? O treino tradicional de musculação. Então eu já estou passeando um pouco mais por aqui, né? Agora, se eu vou fazer um treino, né, o famoso cardio, um treino aeróbio, eu tenho aplicação de força também, mas eu consigo manter essa atividade por 2 minutos, por 5 minutos, por 30 minutos, por 2 horas. Então, se eu consigo manter uma atividade por longos períodos de tempo, né, ela não vai estar provavelmente numa velocidade tão grande. Então, eu tenho resistência e vou ter uma resistência aeróbia, que aí sim eu tenho o uso do oxigênio, né? Então, quando a resistência interage lá com a força, eu vou ter uma resistência anaeróbia, sem uso de oxigênio, as vias, né, a via que não usa oxigênio, né? As duas vias que não usam, a TPCP e a glicolítica. Quando eu tenho a ação da resistência interagindo com a capacidade ali de velocidade, não obviamente uma velocidade máxima, que aí eu vou estar em aceleração, né, ou vou estar numa velocidade máxima, eu tenho essa resistência aeróbia, ou seja, o quanto eu consigo fazer essa atividade, tá? O quanto eu consigo ter a manutenção dessa mesma atividade, beleza? Com o uso, no caso aí, do oxigênio, que vai permitir tarefas a longo prazo. E também, né, a resistência interagindo com a velocidade, eu tenho a velocidade de resistência. Ou seja, uma coisa é acelerar. Então você imagina, esse carro, ele vai de 0 a 100 em 5 segundos. Só que ele não vai depois de 100 a 200 em 5, de 200 a 300 em mais 5, de 300 a 400 em mais 5. Porque senão em 20 segundos ele ia estar a 400 por hora. Né? Ou então em 30 segundos ele ia estar a 600 por hora. Ou então em 1 minuto ele ia estar a 1.200 por hora. Né? Em 2 minutos ia estar a 2.400 km por hora. Então isso seria, né, exageradamente assustador, né? Uma aceleração sempre igual. Então, essa capacidade de aceleração, né, que precisa de força para acelerar, ela tem uma limitação também. Então, o quanto você consegue manter essa velocidade, né? E aí você pensa na velocidade de resistência, porque você não vai conseguir acelerar o tempo inteiro. O quanto você consegue manter essa aceleração? Então, esse carro foi de 0 a 100, de 100 a 200, de 200 a 300, e aí a aceleração vai diminuindo. Então ele vai tendo uma resistência, né, que vai fazendo com que essa aceleração diminua, tá? Então agora não é só a velocidade com a força, é a velocidade com a resistência, né? Porque ele vai ter a resistência da própria limitação, né, do veículo, além do atrito e todos os outros fatores que vão limitar para que essa aceleração não seja constante, né, durante muito tempo, senão ele vai ter uma velocidade muito grande, tá? A velocidade ainda a gente, né, pode pensar nela e definir como uma velocidade máxima, que seria, digamos assim, a velocidade pura, tá? Assim como seria, né, a força aqui, uma força máxima, que seria a força pura. Então, se a gente pensar em força máxima, é a força pura, a capacidade de fazer força. A gente pensa na musculação, né, como isso aqui sendo o 1RM, né? Na verdade, nem seria RM, né, porque é uma repetição máxima, mas se é uma, você não repete, né? Então, seria aí, né, na verdade, um movimento máximo, né? A gente geralmente fala um RM, não que esteja errado, mas repetição quer dizer que você fez de novo.
E se é um movimento só, você não repete, né? Então seria aqui, né, um movimento, né? Ou então um movimento máximo, um movimento com peso máximo. Quando a gente fala, fulano bateu o PR, né? Agora teve o Torb Johnson, se eu não me engano, ele subiu 510 quilos, né? Estava equipado, mas subiu 510 quilos no deadlift, no levantamento terra. Então aquela foi a força máxima. Ele coloca um peso para ele fazer aquele único movimento, o movimento máximo. E aí se ele colocou, por exemplo, 400 quilos, subiu, fácil, solta, descansa, coloca 450. Subiu de novo, fácil, descansa, coloca 500. Então, é a força máxima que você tem para fazer aquele movimento uma única vez, né? Com o máximo de sobrecarga, de intensidade, de peso, seja lá qual for o sinônimo, né? Que você consiga. Então a gente vai ter uma força pura, né? Uma força máxima. Assim como a velocidade máxima, né? Então imagina só, a pessoa continua acelerando, acelera, igual o Bolt lá. Acelerou, tá 20, 30, 40 e poucos quilômetros por hora, qual que é a velocidade máxima que ele vai chegar? Então ele vai, digamos, né, um atleta aí chegou na velocidade de 30 km por hora. O cara tá correndo, ele saiu parado do zero e acelerou. Então ele saiu aqui do 0 km por hora e acelerou até 30 km por hora. Então ele teve uma aceleração, né? A velocidade de aceleração dele vai depender, né, de quanto foi o tempo que ele demorou para percorrer esse caminho, como a gente tem a aula aqui no curso. Então, se você quiser aprender de fato sobre aceleração, calcular a aceleração, tem aula aqui, só subir ali que você vai ver. Mas eu não vou fazer esse cálculo aqui de novo, tá? Só vou dar um exemplo. Então, se ele saiu do zero e foi ao 30 km por hora, tá? Ele teve uma aceleração. Se ele chegou aqui a 30 km por hora e não conseguia passar dos 30, ele ficou no 30, né? Então digamos que em 2 segundos ele saiu do zero e foi a 30 por hora. O cara é extremamente rápido, super rápido. Então em 2 segundos ele foi de 0 a 30. Só que aí na hora que chegou no segundo 3, no segundo 4, no segundo 5, ele manteve os 30, ele não continuou acelerando. Então ele saiu do zero, foi para 30, depois ficou 30, 30, 30, 3 segundos seguidos. Então ele teve uma aceleração de 0 a 30 km por hora em 2 segundos. A velocidade máxima dele foi de 30 km por hora e ele conseguiu ter uma resistência nessa velocidade aqui de 3 segundos. E aí depois, na hora que deu o segundo 6, né, ele já estava aqui, o exemplo, a 28 km por hora, porque aí ele começou a ficar cansado, então não teve tanta resistência para manter essa velocidade máxima, tá? Então aí você vai entendendo, né, e manipulando essas capacidades condicionantes, beleza? Outra manifestação da velocidade, né, é o tempo de reação, tá? Então, ou seja, o quão rápido aquela pessoa, aquele atleta reage a um estímulo. Pode ser um estímulo sonoro, pode ser um estímulo visual, então a capacidade de você obter aquela informação, né, a nível sensorial e você reagir a aquela informação, tá? Então a sua capacidade aí de reação e a agilidade, tá? A agilidade é a capacidade de velocidade com mudanças de direção. Então, né, aqui seria uma velocidade, né, que a gente ia pensar no atleta e correr em linha reta, né? Mas quando eu tenho um trajeto reto, eu vou pensar aí, né, uma velocidade máxima ou uma aceleração. Agora, se eu tenho um trajeto que não é reto, né, é assim, o cara tem que fazer isso, ir para lá e para cá, voltar e andar de lado, né, deslocamento lateral, não sei o que lá. Então, ele tem que ter uma velocidade em mudanças de direções. E aí eu entro no mérito da agilidade, tá? Então você vê que tudo isso está muito interligado, né? Você imaginar, por exemplo, tô fazendo um exercício lá, eu tenho que fazer rápido ou devagar. E aí, antes de entrar em méritos, né, de se vai ser melhor fazer rápido ou vai ser melhor fazer devagar, quando você tem isso aqui em mente, é muito mais fácil. Porque aí você pode imaginar assim, eu tenho um atleta, um aluno, que ele é atleta amador de bike. Esse cara na bike, ele faz
speed. E tem alguns momentos na prova dele lá, que ele vai competir às vezes de forma amadora, que ele precisa pedalar com força lá, tem subida para ele fazer, e tem alguns momentos que ele dá aquele sprint para passar o cara, ou tem que dar um sprint na fase final ali para, né, chegar na linha de chegada. Então olha só, talvez para esse atleta seja válido você trabalhar força e velocidade, ou seja, trabalhar aceleração, trabalhar potência, então, né, trabalhar para que ele acelere. Vai lá, coloca a prescrição até mesmo no treinamento de força da musculação, desde que o movimento, né, esteja correto, enfim, como a gente já sabe. Mas você pode fazer, por exemplo, agachamentos, ou afundos, ou legs, ou extensoras, com movimentos de aceleração. Você vai colocar uma intensidade que ele consiga aplicar aceleração e pedir para ele fazer. Ou vai colocar uma carga que ele faça bastante força, mas ainda consiga fazer essa força rápida. Ele começou a tentar fazer força e o movimento ficou muito lento, para aquele cara, se o seu objetivo for trabalhar a potência, já deixa de ser interessante. Então eu coloquei lá 50 quilos, pedi para ele fazer o agachamento e subir a concêntrica com velocidade mesmo, por que não? Então eu quero trabalhar força rápida. E ele está lá fazendo com 50 quilos, fez 10, 12 movimentos, aí no 13º aquele movimento já ficou lento, já ficou difícil. Eu peço para ele parar, mesmo estando longe da falha, porque eu quero trabalhar com ele naquele momento potência. Agora não, eu quero trabalhar com ele um movimento ali que eu vou pensar mais em hipertrofia, quero chegar perto da falha. Aí eu não estou pensando em treinar potência, estou pensando em treinar perto da falha para ter um outro tipo de sinalização para hipertrofia, pensando só em hipertrofia, em aumento de secção transversa ou estética. Então, depende muito de como é a sua periodização, de como você está modulando aquela sessão de treinamento. Não só a periodização do ano inteiro, da vida, mas aquela sessão de treinamento. Então, eu posso trabalhar com aceleração no agachamento, posso trabalhar com potência ou posso trabalhar com resistência anaeróbia. Eu vou colocar lá os mesmos 50 quilos e vou falar para ele agachar lá 2 para 2. Desce excêntrica 2 segundos, concêntrica 2 segundos e faz até morrer, porque agora eu quero trabalhar a resistência anaeróbia dele ou a resistência de força dele. E aí você vai migrando, né? Ou até mesmo se a gente sair da musculação, você pode pensar isso, né, aplicando a biomecânica de forma específica na própria modalidade. Então o cara vai ter um treino lá na bike, um exemplo, a bike, pode ser qualquer outra coisa, natação. Ó, hoje o seu treino vai ser de força e velocidade. Então você vai dar 10 sprints de X tempo, né? Depois, no último sprint, você vai acelerar e vai manter a máxima aceleração para entrar lá na potência o máximo que você conseguir. Ó, semana que vem vai ser um treino de resistência de velocidade. Você vai pedalar aí 150 km e sem pressa, vai pedalar até não aguentar mais, entendeu? Então você vai modulando isso, tá? Conforme você quiser, na modalidade que você quiser. E para finalizar aqui, né, quando a gente pensa em capacidades coordenativas, que eu vou pensar aqui em equilíbrio, coordenação. Então, para pedalar, você precisa ter equilíbrio, coordenação. Para nadar, tá? Você pensa um pouco agora nessas atividades, além da musculação também, né? Pensa aí no esporte. Então, se o cara, né, tem uma boa capacidade coordenativa, ele vai ter mais precisão, harmonia e economia de energia. Porque a precisão mais a harmonia vai ser igual a economia de energia. Imagina só, né? Se o cara vai correr, aí ele está correndo aqui, aí ele joga, né, essa mão para esse lado, essa mão para aquele lado, ele não consegue correr de uma forma harmônica e precisa. Ele tem muitas descompensações. Então, independente disso ser um potencial lesivo ou não, se isso for muito exagerado, for muito descompensado, ele vai perder precisão, vai perder a harmonia e automaticamente ele vai perder essa economia, né? Ele vai gastar mais energia, porque o movimento dele não é harmônico. Imagina um cara que não sabe nadar, né? O exemplo fica ainda mais fácil. Você joga a pessoa lá na piscina, a pessoa não sabe nadar, ela se bate, se debate, daqui a pouco ela cansa, passa mal, é perigoso morrer, porque ela não tem precisão, ela não sabe nadar, ela não tem harmonia no movimento, ou seja, ela não tem aquela capacidade coordenativa, ela não tem a coordenação para nadar, então ela vai gastar muita energia e não vai conseguir nadar. Alguém que sabe nadar com excelência, um atleta aí de natação, você jogou o cara na água, ele vai fazer ali 100, 200, 1000, 2000, né, 10.000 metros com precisão e harmonia e vai gastar pouquíssima energia. Alguém que sabe nadar mais ou menos, a pessoa, sei nadar, não morro afogado. Para nadar 1000 metros, vai gastar muita energia, porque o movimento é menos preciso. Né? Você tem mais dissipação de forças em movimentos que não são necessários de fato.
Alguém que sabe nadar, que tem essa capacidade, né, com precisão e harmonia, vai fazer esse mesmo percurso com muito mais consumo, com muito mais economia de energia, tá? Então essa é a ideia do atleta também, né? Então se eu tenho um atleta bem treinado aqui, velocidade, o cara é veloz, é resistente e é forte e tem um movimento preciso e harmônico, ele vai ter todas essas capacidades físicas e vai economizar energia. E na hora que ele precisar daquele sprint final, ele precisar daquele gás final, aquela força final, para ganhar a prova, ganhar a competição, ele vai ter energia ainda disponível, porque ele não gastou toda essa energia de forma desarmônica, beleza? E também, né, as habilidades, que vai conversar com tudo isso. Então, a habilidade é o quanto eu consigo realizar uma tarefa, ou seja, realização de tarefas rudimentares ou específicas. Então, né, o ato de nadar, por exemplo, é uma tarefa, é uma habilidade específica, né? O ato de uma prova aí de speed, ou mountain bike, ou ginástica, ou jiu-jitsu, qualquer que seja a modalidade, a arte, você tem habilidades específicas inerentes daquele esporte, tá? Daquele momento. E quanto mais habilidoso, né, você for, mais você vai conseguir realizar as suas atividades economizando energia para que você, né, consiga aí ter as capacidades físicas ainda disponíveis, né? Então uma pessoa, por exemplo, que tem pouca habilidade, né, pouca coordenação para aquele ato, vai dissipar muita energia fazendo muitos movimentos desnecessários, tá? E isso vai gastando, né, as suas capacidades. Então você vai eliminando força, vai eliminando velocidade, eliminando resistência e gastando muita energia. Então, esse panorama aqui é muito importante para que você consiga chegar no seu aluno e definir, bom, esse aluno aqui é só bodybuilder, esse aqui corre, esse aqui pedala, esse aqui nada, esse aqui está treinando para passar num teste lá no TAF da polícia, ou para ser bombeiro, ou esse aqui é um idoso e está treinando para brincar com o neto, ou esse aqui é um lutador, enfim, você consegue ver tudo isso e discernir de uma forma muito melhor. Bom, essa foi a aula de hoje, obrigado, qualquer dúvida pode deixar no comentário aqui ou também na minha rede social.